Vamos a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje se encontra no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14. É muito importante para você prestar bem atenção no que a Palavra de Deus ela fala, não nós, mas a Palavra de Deus. A igreja ela está perecendo e por falta do conhecimento de Deus. As igrejas dentro da instituição perecem porque lhe falta o conhecimento e a prática da vontade de Deus em suas vidas. Vamos ouvir o que diz a Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versos 26. A ordem no culto. 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Bom, aqui no versos 26, já sai a palavra falando que se você fala em línguas, é profeta, profetiza. Se você tem um dom que é de Deus, se o dom é de Deus, então você deve fazer com a vontade do Senhor, na vontade do Pai, e não na nossa vontade, na vontade de querer abençoar alguém, na vontade de querer passar para alguém aquilo que ela precisa, e talvez você veja que ela esteja precisando de uma correção. Então você quer passar para ela para ajudar, muitas das vezes até de coração puro, com vontade de fazer isso, mas é errado, é literalmente errado. Observe que Deus, Ele diz que se nós temos, deixemos que Ele sim, os dons que está de Deus em nós, que Ele administre em nossa vida o momento e a hora certa, porque nem você, nem eu, ninguém sabe o momento certo de falar em línguas, de profetizar, de fazer, se deixar ser usado por alguns dons. Continuando, versos 27. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, haja intérprete. Então observe que a palavra de Deus, ela deixa bem explícito para todos nós. Se tem alguém que fala em línguas estranhas, 1, 2, no máximo 3. Mas observe que hoje está muito generalizado dentro das instituições. Um começa a falar em língua lá do outro lado, daqui a pouco o outro aqui, daqui a pouco toda a igreja está falando nas chamadas línguas estranhas. O que podemos afirmar que é uma histeria coletiva. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus, na sequência você vai entender. Por isso, se você quer realmente salvação, fazer a vontade de Deus, procure ouvir a palavra. Leia lá no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele chamando a atenção para essa prática errônea que é cometida hoje dentro das igrejas, uma boa parte, ela continua, ela está predominando e cada dia é pior. Você adentra numa instituição, é muita gente gritando, é muita gente falando em línguas estranhas, mas na verdade, você que adentrou naquele lugar não entende nada. Você não sabe nada que está acontecendo. E muitas das vezes, você subentende que é Deus, porque, como é dito, línguas estranhas. Subentendemos que é Deus porque tem algo anormal.
não é normal. Então as pessoas olham aquilo e entendem aquilo como se fosse Deus atuando naquele meio. Mas na realidade, segue conosco e você vai entender o porquê falamos que não é Deus. Não falamos, afirmamos de acordo com a palavra de Deus. Não sou o detentor da verdade, mas sou aquele que lê a palavra e procura interpretá-la de acordo com o que está escrito e não com o que eu quero para me agradar. Continuando, diz assim, versos 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então assim, alguém fala em línguas, tem quem possa interpretar, porque se alguém fala em línguas, se Deus vai usar alguém para falar em línguas, naquele momento Deus vai usar alguém para interpretar aquela língua com a língua de Deus. Por quê? Vai haver uma edificação na congregação. Vai edificar aquela instituição. Porque aí sim você vai ver que é Deus. Porque o irmãozinho falou em línguas, mas teve um que entendia o que ele falava e traduzia. Da mesma forma, quando vem alguém de fora do nosso país, trazer uma palavra e vem um intérprete para nos falar aquilo que ele está falando e que não temos entendendo. Esse é o mistério. Essa é a verdadeira vontade de Deus, o falar em línguas. Entenda, não estamos agredindo, mas estamos afirmando que é bom ler as Escrituras. Se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, muita gente gritando, falando em línguas, é histeria coletiva. É aquilo que chamamos de, a Bíblia fala, né? Está dando concupiscência à vontade carnal. Só que isso não leva para Deus, não agrada a Deus. E muitas das vezes isso confunde as pessoas. Pessoas que não sabem o que está acontecendo ali, entendem que aquilo é de Deus. Voltamos a dizer, porque algo normal está acontecendo. Mas você que talvez não tenha conhecimento, entenda, isso está longe da vontade de Deus. A histeria coletiva em falar em línguas não é a vontade do Criador. Versos 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, todos, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Entenda bem, lá no livro de Atos, naquele dia desceu sobre aqueles homens um espírito em brasas de fogo. O que acontecia? Aqueles homens de Deus estavam falando para diversas pessoas com diversas línguas estranhas. Ou seja, ali, vamos trazer para o dia de hoje. Tinha a Alemanha, vamos se entender melhor, a Alemanha, a China, o Brasil, a Inglaterra, os Estados Unidos, todos tinham a sua própria língua nativa. Então, nenhum deles, eu vou trazer para o Brasil porque eu não conheço, se formou em alguma entidade, fez algum curso para saber falar inglês, alemão, está entendendo? Então nenhum entendia ninguém, um não entendia o outro. E aqueles homens de Deus, eles falavam para todos. Então houve a necessidade de haver um derramamento para que todos fossem
alcançado pela mensagem de Deus, para que todos pudessem ser abençoados por aqueles homens que estavam sendo usados por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a realidade, estou aqui fazendo uma analogia do que acontece nos dias de hoje nas congregações e que teria que acontecer. Quando uma pessoa fala em língua, tem que ter uma pessoa para interpretar aquilo que essa pessoa está falando em língua, para que a igreja seja abençoada, para que a igreja receba de Deus a vontade dele e não a vontade do homem. Naquele dia, entre os que estavam ali, os persas, os medos, todos eles falaram: ué, eu estou entendendo o que você está falando, eu também estou. Incrível, nós estamos conseguindo se entender, porque havia o quê? Havia unidade, havia o quê? Comportamento, havia o quê? Organização, havia o quê? A presença do Senhor. E por isso todos puderam entender a mensagem de Deus, porque todos entendiam o que aqueles homens, que ao ver deles, os persas, os medos, ouviam aqueles discípulos falando, mas não poderiam entender o que estavam falando, porque eles estavam falando em línguas estranhas, que para ele eram línguas estranhas, porque eles não conheciam aquele dialeto, eles não conheciam o que aqueles homens estavam falando, que para ele é estranho. Aquilo que você não conhece torna-se para você estranho. Mas houve organização, porque Deus é organização. Deus, Ele não trabalha no meio da bagunça, da desorganização, da gritaria. Você já ouviu falar em mansidão de espírito, em domínio próprio? Observe mais o que na sequência diz a palavra de Deus. Versos 30. Mas se outros que estiverem assentados for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Versos 31. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Olha o que diz aqui, finalizando. Versos 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que quer dizer? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Que você, meu irmão, que talvez use essa prática de sair pulando, falando em línguas dentro da congregação, você pode controlar essa sua emoção. Você pode controlar. Se você não consegue controlar essa emoção, esse espírito, é porque você dá vazão à vontade da sua carne. E Deus chama atenção para que venhamos nos controlar, para que venhamos realmente fazer o que é correto. Finalizando diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que aqui a palavra fala literalmente, e não nós. Ela aqui afirma que quando existe essa histeria coletiva, que um pula dali, outro pula daqui, um grita de lá, outro grita daqui, um fala em línguas, mas eu não estou falando para agradar a A, a B, a C, não. Nós estamos falando o que está escrito, e prevalece o que está escrito. Quando passa daqui, é porque existe um descontrole emocional, um descontrole do espírito. Você extravasa, vai além daquilo que você possa imaginar ou que possa ser a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é velho quando você está dentro de uma congregação e muita gente pula, grita,
vira para um lado, vira para o outro, e você talvez que está chegando e você entenda que é Deus. Não é Deus, é a vontade humana. Você mesmo. Eu conheci, viajando pelo Brasil, uma escola de línguas. A patifaria é tão grande que existe escola de línguas. Eu tive o desprazer de conhecer um determinado pastor, se dizia pastor, que formava pessoas e dava diploma de línguas estranhas, como falar em alemão, falar japonês. Mas não. Ele simplesmente ensinava as pessoas no quadro. Eu estou falando que vivenciei. Ele simplesmente ensinava as pessoas a falar as línguas que geralmente você ouve muito dentro das instituições, que se chama línguas estranhas, que muitos pensam que é evidência do batismo de Deus, que é evidência da presença do Senhor. Olha, quando as pessoas falam em línguas estranhas dentro da igreja, no altar, mas na rua fala palavrão. Na rua tem uma língua afiada para falar da vida dos outros. Quantas pessoas você conhece? Não estamos julgando, estamos afirmando que a evidência da presença de Deus na vida da pessoa não é o falar em línguas, mas sim, como diz as Escrituras, podeis falar em língua, podeis profetizar, podeis curar, podeis expulsar demônio, mas se não tiver amor, nada disso vale, nada disso é valioso, porque o amor, ele predomina sobre todas as coisas. O amor, ele sofre, ele padece, ele se doa, ele troca de lugar. O amor, ele compreende, o amor não defama, o amor não aponta, o amor não condena, o amor estende as mãos. Evidência da presença de Deus é amar aquele que vos persegue. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que participa conosco nesse momento, entenda bem, é verbo, é as Escrituras falando no seu coração. Por isso, abra o coração, entenda. Falar em línguas não quer dizer estar na vontade de Deus, mas sim fazer o que é correto. Vamos orar. Aleluia. Ó Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez aqui me encontro e como sempre faço, eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade que tenho de poder ser tua boca do Senhor, para falar para esse meu irmão, essa minha irmã que nos ouve neste momento. E que a tua palavra, Senhor, venha adentrar nesta vida, que ela possa entender a tua vontade e não a vontade do homem. Que a tua vontade, Senhor, venha prevalecer sobre nossas vidas. Ah, Pai, obrigado, Senhor, por tudo que tenho e por tudo que sou, porque até aqui o Senhor me tem ajudado. Eu te agradeço, Senhor, porque creio que essa pessoa está sendo tocada, impactada pela tua presença, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus.